Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Quero que o Espírito Santo fale conosco nesta noite de uma maneira especial. Capítulo 3 dos Apóstolos diz assim: Pedro e João subiu juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, e era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé, e andando entrou com ele ao templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que acontecera. E apregoando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Nós temos aqui um moço que há 40 anos era coxo, desde o ventre da mãe. E eu não sei quanto tempo ele ficou na porta do templo. E eu estava lendo que eu vi 3, outros de 5, mas eu vou falar das 3 principais portas que tinha no templo. Podia-se entrar os gentios, e era um pátio separado, tá? Eles entravam e ficavam. Numa outra porta, no outro pátio, entravam-se as mulheres, porque as mulheres não podiam entrar junto com os homens. E na porta formosa, que dava a outro pátio do templo, entrava-se os judeus. E esta porta, chamada Formosa, o historiador diz que ela tinha 25 metros de altura, e precisava de 20 homens para abrir ou fechar aquela porta. Tamanha era o peso e o tamanho dela. Por fora tinha uns enfeites de metal, e esses enfeites de metal eram banhados a ouro e a prata. Era a coisa mais linda. Só que tinha um porém. No templo, antigamente, pessoas deficientes, cegas ou aleijados, coxos, não podiam entrar no templo. Então este homem ficava à porta do templo Formosa. Então ele arrumou um meio de ganhar a vida. E ganhar a vida era pedir esmola. Eu não sei quanto tempo eles estavam ali, mas aquele homem estava ali na porta. E nesta porta entravam os sacerdotes, entravam os fariseus, os saduceus, entrava todos por importância religiosa, fora os que eram convertidos ao judaísmo. E eles entravam para aquela porta 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã tinha oração, ao meio-dia tinha oração, e a hora nona, que estava o Pedro e João, também subiu às 3 da tarde para orar a Deus.
E a experiência que os discípulos tinham com Deus os fazia ir em todos os horários de oração. Mas só sei que chegou o dia, sempre há o dia, eu não fiquei 30 dias doente, desenganado pelos médicos, mas chegou um dia que Jesus apareceu para mim. Talvez Pedro e João passaram ali, ou não repararam no coxo. Presta atenção. O coxo não podia entrar, porque também se entrasse não ia resolver nada. Sabe por quê? Porque as pessoas que dirigiam aquela cerimônia não tinham poder. Era uma religião vazia. Eu estava vendo um cientista cientista de religião, que é um filósofo, e ele estava dando uma entrevista para o Gentili, acho que as pessoas conhecem aqui. E ele dizia assim: o Gentili falou, você sabe que um filósofo tem que não pode escolher nenhuma religião, tem que ser isento. Ele falou, não, eu não sou. Ele falou, as pessoas me perguntam se eu sou teólogo, eu não sou teólogo. Eu sou cientista religioso. Som. Qual a diferença? Dá mais retorno para mim, por favor. Qual a diferença entre ser um teólogo e um cientista religioso, um filósofo? Tá ruim. Troca a pilha e me devolve isso aí, por favor. E ele dizia assim: é o seguinte, eu posso falar sobre religião. Um teólogo pode falar de religião. Por exemplo, ele continuou na sua narrativa, ele falou: eu posso falar sobre racismo, eu não posso falar de racismo. Ele falou: por quê? Porque eu não vivi, eu não sofri o racismo, então eu não sei o que é. Então eu posso falar sobre. Por exemplo, eu não posso falar de fome, porque eu nunca passei fome. Eu posso falar sobre a fome. E esse negócio de falar, eu estou aqui, meu estômago, isso aí não é fome. Passar fome é isso aí já é que eu que estou falando. É que você vai lá ver na África, as crianças fazendo bolinhos de barro para comer. Aquilo é passar fome. Então as crianças podem chegar aqui e falar: olha, eu sei o que é passar fome. Nós não, mas ficamos um pouquinho, você chega em casa e fala: estou morrendo de fome. Aquilo não é fome, é uma frescurinha nossa. Porque a gente não sabe o que é passar fome. Então nós podemos falar sobre fome. Então é assim, qual é a diferença? Por exemplo, ele pode falar sobre religião e não de religião. Ele pode falar sobre Deus e não de Deus. Qual é a diferença? É que quando você fala de alguma coisa, é aquilo que você sente, aquilo que você conhece. E falar sobre é alguma coisa superficial. Então eu posso falar de Cristo, eu posso falar de Deus, porque eu sei, porque eu sinto, eu vivo, e Deus está em nós, e nós podemos falar sobre isso. Então você pode falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em você, porque você já viveu algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E quem não conhece fala sobre. Quantas pessoas você vê falando sobre? Eu acho que o Espírito Santo é assim. Porque não vive. Então, viver o Evangelho
é sair de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, você vive aqui, por exemplo, você participa desta igreja. Então você pode falar desta igreja, então você sabe o que acontece aqui. Quem está lá fora não sabe, porque ele pode falar sobre a igreja da promessa. Vocês estão me entendendo? Então os discípulos chegam no templo, eles conheciam Deus. Os fariseus, os saduceus, eles não conheciam. Sarias falava sobre Deus, sobre a Torá, mas não tinham experiência com Deus. E Jesus falou assim, em São João, no versículo, capítulo 7, versículo 38, ele disse assim: aquele que crê em mim, do seu ser, do seu ventre, correrão, ou brotarão, ou fluirão águas vivas. Então você que aceitou a Cristo, você que conhece a Cristo, esta água, ela brota do seu ser, ela emana do seu ser. Ela tem que correr no seu ser. Essa água, que é o Espírito Santo, ela vive em movimento. Não é uma água parada, porque se for uma água parada, ela apodrece. Quem já experimentou ficar jogando água num vaso lá, aquela água não se movimenta, ela apodrece a raiz da árvore. Se você encharcar demais o jardim, dependendo da planta, que já me falaram, que eu não sou entendido nisso, apodrece a raiz e ela morre. Mas tem árvores que precisam de muita água, muita chuva. E nós, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos ter esta água fluindo dentro de nós. Por que muita gente está parada no caminho? Porque a água, parece que o poço secou lá, deixou de ser a água viva. Mas aquele que vive para Deus, aquele que vive por Deus, e aquele que conhece a Deus, as águas fluem. Você não consegue ficar parado. E quando você vê uma estagnação na tua vida, você fica triste, você fica aborrecido por não fazer além daquilo que você queria fazer. E às vezes, irmão, com todos esses anos de evangelho, eu me paro pensando, falando: Deus, o que eu tenho que fazer mais? Eu preciso fazer algo. Eu estou parado. Eu sinceramente, irmãos, que quando você vê Deus fazendo algo como fez aqui, faz na vida das pessoas. E eu estava vivendo aquele culto, um culto de pessoas de missão, de pessoas que fazem trabalho nas ruas, pessoas que fazem trabalho nas casas de recuperação, pessoas que levam o evangelho. Eu me senti inútil. Falei: Senhor, a igreja está inútil. Porque se não for para realizar as obras que o Senhor fez e mandou fazer, irmão, nós estamos sendo inúteis. O que Pedro e João disse, aquilo, olha para nós, olha para mim. João falou: olha para nós. E o homem então, você sabe que a pessoa que pede esmola fica olhando para baixo, né? Não sei se está com vergonha, eu acredito que seja vergonha. E talvez ele dizia: dá-me uma esmola. João então disse para ele, Pedro e João falou: olha para nós, olha aqui, olha aqui. Ele pegou, olhou, falou: pá, algo especial vai sair daí. Mas jamais o coxo imaginava que pudesse sair algo que mudaria a sua vida. Irmãos, nós fomos chamados para mudar a vida das pessoas. Sabia disso? Você sabia, moço, jovem, que Deus te chamou para mudar a vida das pessoas? Você sabe, irmão,
Você sabe, irmã, que Deus te chamou para mudar a vida das pessoas, para trazer felicidade para a vida das pessoas. Por isso que Deus me chamou. É por isso que Deus não nos chamou para ficarmos, irmãos, parados, paralisados. Não. Deus nos chamou para proporcionar felicidade. Fluir, essa água está fluindo dentro de você. Então você tem uma felicidade, você tem algo dentro de você que você quer passar para as pessoas. Será, irmão? Nós estamos vendo o evangelho. Não precisa mudar tudo. Quando você depara com a Bíblia, você precisa mudar tudo. Não importa o que você está passando. Há algo dentro de ti que brota. E essa água ela vai brotando e ela vai envolvendo a tua vida. Pastor, eu estou com um problema, mas Deus está dizendo que tem solução. Eu estou aqui. Estou enfermo. Deus falou, eu sou a cura. Eu estou passando uma decepção. Deus fala assim, eu sou aquele que cura, que sara as feridas. Esta água que está em movimento dentro de você, porque se ela não está brotando, algo errado está acontecendo com a sua vida. Mas Deus continua falando ainda com a igreja e dizendo, há tempo. As pessoas, você já chegou para alguém e falou, olha para mim. Você encontrou alguém doente? Alguém triste? Alguém acabado? Alguém passando problemas? Você encontrou, olha para mim. Olha aqui para mim. Irmão, já vi gente dentro do hospital, doente. É levado dentro do hospital. Está lá cheio de coisa nos braços. E olha para o lado da cama e fala assim, Jesus tem a solução para você. Ele tem. Ele te ama. Quantas pessoas foram salvas? Sabe por quê? Porque ele tinha alguma coisa dentro dele. Independente da situação presente que ele estava passando, independente da dor que ele estava passando, porque, irmãos, a dor estava na carne e não no espírito. Jesus falou, vocês podem matar a carne, mas ninguém pode matar o espírito. Esta carne vai se desfazer, mas o meu espírito, a minha alma está ligado com aquele que me chamou. Porque, irmãos, se isso, Paulo fala, se nós esperássemos só nesta vida, nós somos mais do que miseráveis pecadores. Você imagina dizer, olha, eu vou morrer, acabou minha existência. Para que eu estou pedindo? Para que eu estou querendo salvação? Irmãos, para que chegar naquele dia, Jesus fala assim, eu não te conheço. Não, mas Jesus, eu ia na igreja, eu levantei minha mão, eu não te conheço. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Aí eles chegaram, mas Jesus, quando é que eu te vi assim? Quando você não fizesse ao dos meus pequeninos. Aquelas pessoas que estão necessitadas ao nosso redor, e nós estamos preocupados com a nossa situação só. E nós esquecemos qual é o alvo, aquilo que Deus nos chamou. E Pedro e João falou, olha para nós. Ele olhou para eles e falou assim, olha, é o seguinte, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. É verdade. A maioria dos crentes não tem prata e não tem ouro. Se olhar para a conta bancária dele, você é capaz de você fazer um pix para mim hoje. Eu não tenho. Mas o ouro, a prata, não cura, não salva, não liberta. Pode trazer um conforto de um sofá melhor,
pode trazer um conforto de uma televisão maior, pode trazer um carro melhor, pode trazer um passeio melhor, mas alegria, felicidade não traz, porque ela perece. Olha só, o coxo estava diante de uma porta rica, bela, que não podia fazer nada por ele. Sabe o que me parece? O bom samaritano. Passou um levita e disse assim para o homem que tinha sido assaltado e estava ferido: eu não tenho tempo, eu preciso cantar. Aí passou o sacerdote e falou: eu não posso, eu tenho que ministrar. Não adiantava nada. Ministrar, louvar, pregar, sem ter o que é essencial, que é o amor de Deus dentro da tua vida, o poder do Espírito Santo, a glória de Deus. Não adianta. Jesus falou: não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta. Sabe, nós não vamos chegar aquele dia, eu vou falar de mim, mas não sei que eu estou falando de você. Não adianta eu chegar lá e dizer: Jesus, olha, eu não tive tempo, porque sabe como é que é, né, Jesus? Eu trabalhava demais. Eu tinha minha família, eu tinha que ficar fazendo alguma coisa. Sabe, Jesus, eu queria até te servir, mas não conseguia. Eu fiquei triste com aquele irmão. Sabe aquele irmão lá? Jesus falou: qual? Aquele. Um dia ele não olhou para mim, um dia ele não me cumprimentou. Eu não vou mais para a igreja. Mas Jesus falou assim: o que você vai fazer na minha casa? Você ficar vazio dentro da minha casa? Igual aqueles que estavam, que não tinham poder, não tinham nada. Irmãos, as pessoas estão tristes do nosso lado e nós não temos uma palavra de Deus para trazer para elas. Nós nos reunimos com pessoas que bebem e nós não temos palavra para dizer: olha, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida. Que evangelho que nós estamos vivendo ultimamente, que as pessoas dizem: isso aí não é para mim. Não, é para você sim. Seu familiar que está perdido, aí você não tem uma palavra. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos para a casa do nosso familiar que não conhece Deus, que não desceu nas águas do batismo. Aí você diz: sabe o que é? Eu estou passando assim. Lá na minha igreja não sabe. Você denegriu a imagem de Jesus. E aí depois de tudo isso você fala: Jesus quer te salvar. Ele fala: mas se Jesus que quer me salvar? Esse Jesus? Não. O que tem um cone que diz assim: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Irmãos, você tem algo dentro de você, e esse é o Espírito Santo da verdade, que Jesus falou que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque habita em nós, flui em nós, brilha em nós, corre em nós. Que quando você fala de Jesus, não é para dizer para a pessoa: olha, você é isso, você é aquilo, você está fazendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você fala de Jesus, de um Jesus que te amou, de um Jesus que morreu na cruz do Calvário, de um Jesus que quer salvar a sua vida, você não precisa falar para ele, você não vai pregar para alguém criticando ele, criticando as suas imagens, criticando o que ele está fazendo. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é poder do Espírito Santo.
E aí você vai dizer, olha, Jesus muda a tua vida. Como? Como que Ele vai mudar a minha vida? Olha, se você entregar a sua vida para Ele. Você sabe, eu estava passando isso e Jesus mudou a minha vida. Irmãos, não é possível que cada um de vocês que está aqui não tenha uma experiência com Deus. Eu creio que vocês tiveram experiência com Deus de alguma área da sua vida. Em um momento da sua vida você teve uma experiência com Deus, que te fez entrar no templo glorificando e saltando e adorando aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu tenho certeza disso. Porque receber Jesus, irmãos, é pular de alegria. Receber Jesus é saltar, é glorificar. É você pegar e querer dizer para as pessoas que estão aí: olha, Jesus mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua também. Eu era uma pessoa sem paz, sem alegria, sem esperança. Era uma pessoa morta. Era uma pessoa triste. Quantas pessoas entraram aqui estavam angustiadas, doentes, depressivas. Mas o Evangelho de Jesus, você ouviu a mensagem de Jesus, e Jesus disse assim: o pregador, olhe para mim. Porque quem não tem poder critica quem tem. Pedro e João olharam para ele e falaram: olha para mim, olha para nós. Aí ele olhou, espantado, falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha, ele diz assim: aquilo que nós temos, olha que coisa linda, aquilo que nós temos. Ele não só usou o nome de Jesus, ele falou: aquilo que nós temos, nós vamos te dar agora. O que você tem? Você tem o Espírito Santo? Você tem alegria? Ou você tem uma pessoa, um coração cheio de mágoa aí? Um coração longe de Deus? Ou você tem um coração cheio do Espírito Santo? Quem não conhece o livro de Carlos, eu aconselharia você comprar esse livro. É um livrinho que vem da Europa, mas aqui no Brasil tem bastante. De um coração transformado e um coração que não tem Deus. Olha lá. Cada animal representado naquele coração é um pecado. E quando a pessoa aceita Cristo, a luz do Espírito Santo assim brilha, limpa aquele coração. Você é um recém-nascido. Hoje nós vamos apresentar uma criança aqui. Uma recém-nascida. Aí você olha para essa criança e veja a pureza que está naquela criança. Que ela não conhece nada deste mundo. Uma pessoa que aceita Cristo, Deus molda o seu coração, a sua vida. Ele nasce para uma nova vida. Aquela vida que estava por dentro suja, esse rio passa e limpa. Constantemente, presta atenção. Esse rio vai te limpar todos os dias. Por isso que é uma água corrente. Você pega, o Espírito Santo te limpa. Pega por algum motivo, por falar, sei lá, você olhou, fez, pensou, desejou mal para alguém, aí você se arrepende. Aquele rio faz se arrepender. Aquele rio faz assim, ó, ele te limpa e você continua a sua caminhada.
Sabe por quê? Porque você não carrega mais o fardo do pecado. Você não anda com uma mochila nas costas, assim ó, que nem anda o Peregrino lá, que não assistiu o filme Peregrino, assiste. Ele andava com uma mochila nas costas, o peso do pecado. E carregando, até que o Jesus um dia tirou o peso que carregava nas suas costas, e ele se sentiu livre. Irmão, você já carregou um peso aqui que você não vê a hora de chegar no local? É ou não é? Eu fico imaginando aqui que às vezes a gente pega uns pesos para subir essa escada aí, da igreja, e aí eu estou subindo com aqueles pisos pesados, nós estamos levando em dois, e aí eu não vejo a hora de acabar, e você sobe, os seus joelhos começam a doer, você fala, meu Deus, não acaba mais. Aí quando acaba, você fala, aleluia, toma um colinho de água. Assim é o peso do pecado que a gente carrega. E quando Jesus entra, ele tira o peso. Você se sente livre. Livre para adorar, livre para glorificar a Deus, livre para saltar, livre para pular, livre para adorar, livre para orar pelas pessoas, livre para falar de Jesus, livre, como este homem que entrou no templo saltando e pulando e glorificando o nome do Senhor. Nunca tal se tinha visto. É lógico que eles não conheciam Deus. E Pedro então toma a palavra e diz: vocês estão olhando para nós? Porque nós acha que foi por virtude nossa que nós fizemos isso? Foi por nome de Jesus Cristo, a qual vocês crucificaram. Olha aí Pedro falando de Jesus. E ele disse assim: que morreu, que foi crucificado por vocês, mas que no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. E que foi visto por nós e de mais de 500 testemunhas. É neste nome que esse homem está em pé aí, falando e glorificando o nome do Senhor. As pessoas olharam para ele, Rafa, falaram: nossa, é verdade. Aí olharam o coxo e falaram: não, é verdade, ele era coxo mesmo. A gente conhecia ele, olha, eles conheciam o homem. Eles não podiam dizer: não, eu não conheço ele. Não, eu não sabia que ele era coxo. Não, eles conheciam. Eles tinham que admitir que Jesus tinha feito uma obra extraordinária na vida daquele homem, porque todos conheciam a sua história. Falou: verdadeiramente esse homem era coxo. Mas vamos fazer o seguinte: vocês não falem mais neste nome aqui. Não fale mais desse nome. Aí ele falou: o que é justo? Você acha que julgar entre vós é justo? Obedecer a Deus ou aos homens? Porque nós não podemos deixar de falar o que temos visto, recebido, ouvido. Irmãos, você não pode se calar daquilo que você tem recebido de Deus. Vou fazer uma coisa aqui com os irmãos hoje, agora. Pensa um pouquinho aí, vocês, os que estão aqui comigo. Vocês estão aqui comigo? Ou tem alguém viajando? Ou tem um assunto mais importante? Então vamos lá. Pensa aqui comigo agora, você. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida? O que você era e o que você é hoje? Ou aquilo que você se tornou? Ou
ou aquilo que Deus já fez por você. Pensa um pouquinho aí. Se eu chegasse agora para você e perguntasse para você, chamasse pelo seu nome, e dizia assim: vem cá, Val, o que Deus fez por você para você servir? Você teria como responder para mim? Teria? Você teria, Eva? Você teria, irmã? Você teria, irmã? Vocês teriam? Vocês teriam? Vocês teriam ou não? Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Você tem ex-diabo loiro? Você tem? Você tem? Então por que estamos calados? Então por que estamos adormecidos na nossa fé? Por que estamos fazendo para Deus aquilo que é de menos importante para nós? Quando der eu faço. Por quê? Por que não estamos falando deste amor? Por que não estão arrebanhando as pessoas, os nossos amigos? Estou olhando para a diaconisa Simone ali. Ela estava contando o testemunho dela aqui na quinta-feira. Você vê, irmãos, o nosso testemunho, ele fala. Ele fala. A nossa vida fala. Até depois de morto fala. Viu? A irmã mostrou lá, o médico, quando pegou a ressonância magnética dela, ficou tonto. 2 fraturas. Ele falou: não, é 2 fraturas. Essa aqui vai ter que operar. Essa que está aqui em cima, essa aqui você tem que operar. Aqui embaixo não, né? Só serviu o colete, que ela está lá. Mas a de cima não, a de cima tem algo estranho, tem algo aqui. Ela tinha caído há uns anos atrás, eu não sei quanto que ela caiu. E ela chegou e pediu para o presbítero Manuel. E ela estava com uma dor. E o presbítero Manuel orou por ela e aquela dor passou. Só que estava quebrado, irmãos. Deus fez um milagre, criou uma cartilagem em cima daquele osso e ela não... O médico teve que chamar lá a equipe, os amigos, especialistas, para dizer: não, isso aqui não precisa operar. Porque Deus já operou o milagre. É disso que eu estou falando. É você viver Deus. É viver o Evangelho de Jesus Cristo na tua vida. Porque eu lembro quando meu pai me levou lá para o médico, Dr. Plínio, ele falou assim: o que está acontecendo? Falou: a menina acordou, está andando, não podia andar. Eu trouxe ele até aqui, ele fez o exame e falou: foi um milagre. Aí ele falou: ore para Deus, para mim também. Que Deus me ajude. Irmãos, Deus, nossa vida é um testemunho de milagres, de bênçãos, de alegria. Nós precisamos viver o novo de Deus. Viva o novo, irmão. Para de viver o velho. Para de viver uma vida velha. O diabo quer isso. O diabo está te aprisionando. Mas Deus nos chamou para sermos livres. Livres para adorar, livres para glorificar, livres para falar de Jesus e dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Quando você estiver lá dentro dos seus parentes, já vou encerrar. Quando você estiver lá no meio daquelas pessoas, seja seus amigos, seja o que for, e você tiver uma oportunidade para falar de Jesus, fale. Fale. E diga o que Jesus fez na tua vida. Não fale porque você está com a continha atrasada. Não fale porque a sua unha está encravada. É momentâneo. A irmã Simone está com aquele colete lá, é momentâneo. Momentâneo, vai passar. O Nelson Ned cantava um hino que dizia assim: quando eu falo de Jesus, a minha alma pega fogo. A sua alma tem pegado fogo? Fique em pé, por favor, irmãos. Quando eu olho para pessoas que estão aqui dentro desta igreja, de verdade, eu vejo o que Deus fez na tua vida. Eu conheço a sua vida assim, pelo seu testemunho. Não sou nenhum detetive particular, mas eu olho para você, e quando eu olho para você, eu vejo a marca de Cristo em você. Sabe por quê? Porque Ele fez algo diferente na tua vida. Eu vejo Jesus na tua vida. Você vê Jesus na tua vida? Você mesmo vê Jesus na tua vida? Eu vejo algo que Deus fez tão maravilhoso. Eu conheço o testemunho dos irmãos contado aqui nesse púlpito, aqui em cima. Aqui em cima, você contou o que Deus fez para você, o quanto Deus fez para você. Você sabe o que Deus quer de você? Deus quer agora que você conte o que Deus te fez para as pessoas e as tragam para o reino. Conte, não te cales. Pastor, eu não tenho ouro e nem prata, nem eu. Mas nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Nós temos uma experiência de vida. É a mesma coisa que fosse perguntar para aquele coxo como perguntaram para o cego de nascença lá: quem te fez isso? Eu falo: já disse quem me fez. Um homem chamado Jesus. Untou o barro, colocou nos meus olhos e Ele me curou. Você também não quer se tornar discípulo dele? E ele disse: você feito todo em pecado, quer nos ensinar? Ora. Ele falou: não posso falar daquilo que eu não vivi. Eu posso falar daquilo que eu vivo. Então fala de Jesus, não sobre Jesus. Ok? Vocês entenderam? Você vai falar de, porque você tem Ele, e não sobre Ele. Porque falar sobre Ele, eu leio a Bíblia aqui e fico falando. Mas eu falo de, porque eu experimentei a glória e o poder e a cura de Jesus Cristo na minha vida. Não foi só essa, foi várias.